No capítulo 89 de Dragon Ball Super, um rival aparece. O capítulo começa com Trunks tentando abrir um arquivo protegido. Logo após, Trunks conseguiu ver o que havia naquele arquivo, que parecia ser uma espécie de larva. Na mesma hora, o arquivo foi corrompido por um vírus de computador e sua mãe entrou na sala. Depois de tomar uma bronca de sua mãe, podemos ver o Trunks com dificuldade de lidar com esse vírus, mas a Bra não. A Bra se demonstrou muito mais inteligente e esperta que o próprio Trunks. Depois vemos que a mãe é apresentada na sala do Trunks, né? E tipo assim, todo mundo fica ali querendo saber quem é ela, sabe? Só que o Trunks fica, mano, tira o olho da minha gata, velho. Tira o olho da minha mina aí, Zé, tá ligado? Gado. Logo depois somos apresentados a outro novato e o seu nome era Beta. E o mistério ia aumentando quando vimos cada vez mais esse aluno novo rivalizando em velocidade no basquete com o próprio Trunks, forçando ele a usar os seus poderes. Logo depois vimos que não se tratava de um aluno, mas sim de um androide construído pelo próprio Dr. Edo. E a única pessoa que se deu conta que ele não era humano, e sim um androide, foi a própria Mai, que por sinal já desconfiava dele. Então Edo mandou Beta testar as habilidades de Trunks. E aqui vem uma parte que eu achei muito engraçado, porque me lembra muito aqueles desenhos onde a gente vê o vilão tentando armar uma armadilha para o protagonista e ele sempre se ferrando, cara. É muito engraçado. Numa dessas tentativas, ele pensa em empurrar tábuas em cima do Trunks para testar. E o Trunks reluta em desviar porque na mesma hora saberiam que é ele, mas essas tábuas poderiam também cair na Mai e assim aferir ela. Não, e o mais engraçado é a desculpa esfarrapada que o Goten dá, cara. Será que o seu carro é meio leve, cara? Como se fosse fácil. E no final nós vimos o maior inimigo do Breia, né, gente? O Beta número 1. Então Beta ataca Goten, que se esquiva e o bloqueia com muita facilidade. Beta pergunta para Goten onde está o disco e ele fica sem entender nada. E naquele momento que eles pensavam que seria um desmascarado, eis que aparece nosso grande herói. Trunks, que havia despistado seus amigos, conseguiu se transformar para ajudar o seu parceiro, confundindo assim as suspeitas de Edo e de Beta em relação ao Goten e o Saiyaman X1. E sem perder tempo, Beta entra em uma investida contra Trunks, que logo é rebatido e jogado para o campo de futebol, emendando um chute na boca do estômago. Mas Beta não era uma criatura comum de Edo. Então ele ativa seu androide de combate, Beta número 2, e Trunks fica espantado. Beta lança um poderoso míssil em direção a Trunks, que é rebatido para o mar e causa uma grande explosão e deixam todos assustados. Sem perder tempo, Trunks vai com tudo para cima de Beta e desfere vários golpes, fazendo com que ele caia e derrube Mai. Então Beta, caído, vê o disco que estava em posse de Mai e agarra ela com tudo. Então Trunks se enfurece ao ver a Mai agarrada por Beta número 1, mas o vilão nem dá tempo de ele pensar e atira vários mísseis nos alunos que ali estavam. E Trunks rapidamente contra-ataca, espalhando todos eles pelo ar. Então vimos que tudo não passava de um plano de Beta para distrair o nosso herói enquanto ele fugia com a Mai, deixando a parte inferior da sua armadura que tem vontade própria para distrair Trunks com vários mísseis. Porém logo chega outro guerreiro e a derruba. Se tratava dele, Goten, o X2, que manda logo o Trunks ir atrás da Mai. Vendo a distância, Trunks manda um poderoso ataque que destrói a armadura do androide. E com um bom gado, o cara já voou e pegou a Mai, né? Sem brincadeira, o cara foi um herói, né? E como num delírio, a Mai acaba vendo a imagem do seu querido e amado Trunks do futuro. E ao acordar, ela vê que é só o Trunks do presente mesmo. Te entendo mais. Se eu pudesse só sonhar, só sonharia. Enquanto o Trunks estava de papinho com sua namorada, o Goten Sigma estava lá espolando a porrada no androide. Temam, vilões, temam. O Goten Sigma existe. Então o Goten acaba destruindo o Beta 2 e eles fazem sua pose de comemoração. Então eles saem voando e tem uns caras lá achando que tá fazendo ele pra filme e atuação, cara. É incrível. E a Mai, no seu auge do delírio, acaba se apaixonando pelo X1, né? E o cabaço do Trunks quase me entrega a própria identidade dele. Se não fosse o Sigma Goten ali, já era, filho, já era. Goten Sigma existe, mano. Goten Sigma existe. Depois da Mai confessar claramente que é apaixonado pelo Trunks do futuro, vemos que o Edo está furioso no seu covil. O que é mais interessante é que o Edo também quer ser um super-herói, né? E por isso ele acaba vendo Goten Trunks, né, o X1 e X2, como seus vilões.